Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Queridos, hoje, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 1. Obrigado, irmão. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 14. João 1, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a ARA, né? Almeida, Revista e Atualizada. Os irmãos acompanham na sua ou aqui no Data Show. Ouça com fé a palavra de Deus, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê e adora o Rei dessa palavra, aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, deixa eu dar um pouquinho do contexto pelo qual eu vim trazer a mensagem de hoje. A mensagem de hoje eu quero, creio eu, trazer no intuito de ânimo à igreja de Deus, tá? No intuito de aumentar a fé da igreja. E eu não podia pensar no contexto para o qual eu pregaria esta palavra. Por quê? Todas as vezes que após eu ministrar aqui, pouco tempo depois eu já preparo uma, deixo guardadinha, quando vir a oportunidade eu ministro, né? Isso é coisa que a ansiedade faz. Mas a última vez que eu ministrei aqui foi no final de maio, foi no final das minhas férias. Eu não podia pensar no contexto para o qual eu ia pregar esta mensagem. Eu quero falar com os irmãos no tema Jesus e a igreja na guerra. Hoje, estamos vivendo um contexto que é do conhecimento de todos, tempos de guerra. Eu não sei os meus irmãos, mas eu adoro estudar sobre a história de guerras, né? Eu não gosto de guerra, mas o contexto de história da guerra é muito interessante. E eu gosto de estudar muito sobre a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, de ver coisas que eu posso pegar dali, de atitudes de fé que existem em todos os casos, porque a igreja de Deus está em todos os lugares, amém? E a Segunda Guerra Mundial, querido, que iniciou no dia 1º de setembro de
1939, traz um contexto interessante. Os irmãos sabem, né? A Alemanha que declara guerra sobre todo o mundo, inicia ali com Adolf Hitler. E, dentro daquele contexto de guerra, de luta, de dor, de morte, assim como estamos vendo hoje, no ano de 1941, meio da guerra, no ápice da guerra, né? E aí outros países já têm entrado em confronto com a Alemanha, cria-se o eixo, cria-se alianças ali. E na Inglaterra, a Inglaterra que já tinha sido destruída, estava se recompondo ainda da Primeira Guerra, né? E ali o contexto era de muitas incertezas, de muita dor, de muito luto, né? Porque pessoas estavam morrendo, estavam sendo atacadas. E a imprensa da Inglaterra chama um homem para ministrar e falar na rádio. E as ministrações deste homem eram vistas e ouvidas por pessoas, por homens que estavam na guerra. Então você imagina só, naquele momento de guerra, você liga o rádio para ouvir alguma notícia, a respeito de alguma coisa, e alguém está ministrando a palavra de Deus. Alguém está ministrando sobre o amor, o cuidado de Deus. De uma forma até bem humorada. Este homem era C.S. Lewis. E essas ministrações, depois vai ser escrita mais na frente, 10 anos depois, do livro mais conhecido dele, que é, em português, O Cristianismo Puro e Simples. Eu quero passar com os irmãos o contexto de hoje, o contexto de guerra de hoje. Vivemos, sim, uma guerra física. Cristãos são perseguidos, cristãos são mortos, são privados de conviver juntamente, de prestar um culto a Deus. Nós temos um dia que a igreja presta uma homenagem e ora por esses irmãos, que é os irmãos da igreja perseguida. Mas, creio eu, e assim os irmãos estão livres para concordar ou discordar, nós também vivemos um contexto de guerra, e é um contexto, ao meu ver, mais perigoso, que é uma guerra não bélica, não de confronto direto, mas uma guerra ideológica. E essa guerra é o contexto que nós estamos passando, é aquilo que estamos vivendo hoje, e é uma batalha que acontece não fora, externa, mas uma batalha na mente. Os irmãos que viram que é tão antiga a mensagem, que ainda está na batalha da mente, que foi a antiga ministração da escola bíblica. Então, por que viver e estar atento, queridos, às batalhas que acontecem na mente e a guerra que a igreja trava, querendo nós ou não, na nossa mente? Precisamos, queridos, primeiro atentar, esse é o primeiro ponto, sobre os ataques aos fundamentos. Fundamentos, queridos, são os princípios que formam a nossa maneira de ver e pensar no mundo. A maneira que você vê o mundo é a maneira que você vai pensar e que, consequentemente, você vai agir. Por isso que Deus mudou a nossa maneira de viver, de ver, de pensar, porque assim vai fundamentar as nossas atitudes. Romanos 12, 2, bem conhecido, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A batalha acontece aqui. Aquilo que nós vemos, aquilo que é lançado para nós, é jogado para nós, e se nós absorvermos coisas não cristãs, nós vamos começar a pensar e as nossas atitudes vão ser fundamentadas por isso. Por isso que é importante, queridos. Por quê? Porque eles vão moldar a nossa forma de viver. Quando o versículo 12 de Romanos, versículo 1 de Romanos 12, por favor, coloca aí, irmão. Seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Alguma tradução diz: não vos amoldeis, amém? Amoldar aquilo
não é somente nós nos amoldarmos, mas é uma pressão que é dada externa para nos amoldarmos. O mundo está forçando essa amoldação, vamos dizer assim, né? O mundo quer nos moldar. As coisas externas querem nos moldar. É papel nosso, como igreja de Deus, nos fortalecermos daquilo que é glória para o Senhor, glória para Deus. Por quê, queridos? Porque eles lutam contra nós, lutam contra as nossas crianças, lutam contra os homens de uma forma muito aberta, queridos. Querem destruir as famílias, querem destruir os casamentos, querem destruir a nossa fé. É um ódio velado contra as mulheres e um ódio aberto contra os homens. Aí João vai nos colocar, João vai nos dizer no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós sabemos que o verbo aqui é o Logos de Deus. O Logos é a razão, é a força que estruturou o universo. É aquilo pelo qual foi criado o universo. A nossa vida não é amoldada por coisas externas, mas deve ser colocada diante daquele que moldou todo o universo, que formou todo o universo, que é o Senhor Jesus. A nossa vida, queridos, é colocada diante deste Deus, diante destes fundamentos. Mas, de uma forma bem prática, eu queria colocar sobre como lutar por esses fundamentos. Como que eu devo lutar? O que eu devo pensar? Para que não seja algo tão vago nas minhas falas, mas que seja algo mais prático. Hoje, nesse mês de outubro, a Igreja de Cristo, ela tira um tempo para repassar sobre a Reforma Protestante. Amém? No dia 31 de outubro de 1517, é aquilo que a história diz que se deu início ali, um movimento para a Reforma Protestante. Um contexto bem breve. A Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, foi se perdendo e deixando de viver a palavra, de se amoldar a palavra, e foi perdendo a sua essência cristã. E foi se perdendo durante séculos, queridos. E ali, em 1517, pouco antes já, Martinho Lutero vai confrontar os ensinamentos errados da igreja. Tá? E desses ensinos, queridos, não somente dele, mas de outros reformadores. E aqui eu não quero olhar para reformadores, tá, queridos? Esse é um grande erro da igreja, de olhar para muitos reformadores e acabar com brigas inúteis que não se levam a nada. Mas eu queria olhar para aquilo que os reformadores olharam, tá bem? Não homens, mas os ensinos que eu creio que são dignos de pensar e de guardarmos. E esses ensinos, queridos, se formaram em 5 pontos, que foi conhecido como 5 solas. Amém? 5 solas, 5 somentes, é uma expressão latina, e agora nós vamos gastar um pouco do nosso latim. Tá bom? Os irmãos estão preparados? Amém, né? Primeiro sola, querido, é sola escritura. Repita comigo, sola escritura. Que é isso, hein, irmãos? Os irmãos estão bem demais. Sola escritura, somente as escrituras. Somente a palavra de Deus tem autoridade diante dos homens. Somente a palavra de Deus, ela é fiel para salvar todos os homens. Somente a palavra de Deus, ela tem poder diante dos homens. Nenhum homem está acima da palavra do nosso Senhor. Nenhum homem tem autoridade, nem que seja correlativa com a palavra de Deus. Nenhum homem, nenhuma autoridade eclesiástica, somente a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e de prática. É nela que todo homem alcança a salvação. É nela que todo homem alcança a exortação de Deus, a santificação através da palavra. É somente através da Escritura, queridos. Se nós queremos viver de acordo com aquilo que Deus deseja,
nós vamos para a palavra deste Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus. Cristo é a palavra encarnada, mas esse Cristo deixou a sua palavra escrita para nós. Somente a Escritura, louvado seja Deus. Segundo sola, queridos, solos Christus, repita, solos, eita, que é isso, meus irmãos, os irmãos estão bem demais. Está bem fácil saber o que é, né? Solos Christus, somente Cristo, somente Cristo. Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Nenhum homem pode se levar a ter um conhecimento de Deus se não for passando por através do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Somente através de Cristo, queridos. Não há salvação por outro homem, somente por Jesus, queridos. Este é o Deus, este é o Cristo de Deus. Somente Cristo. Só Cristo tem toda a autoridade diante dos homens. Somente Ele é o alfa e o ômega. Somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Somente Cristo, queridos. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava junto com Deus e Ele é Deus, queridos. Somente Cristo. A igreja foi se perdendo durante os anos, e colocando outros homens para interceder através dos homens. Mas nenhum homem tem poder como o Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o líder desta casa, Ele é Deus, queridos. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Somente Cristo. E esse Cristo que está aqui essa noite. Vamos lá. Terceiro, sola gratia. Sola gratia, repita, irmão. Gratia, diga gratia. Isso. Sola gratia, somente a graça. Efésios, vamos lá para Efésios. Glórias a Deus. Cadê aqui, Jesus? Vamos, Jesus. É Efésios ou é Gálatas? Cadê o Efésios na minha Bíblia, Jesus? Está aqui, né? Aleluia. Efésios 2, 1. Diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É a graça de Deus que nos salva. É somente pela graça de Deus que nós alcançamos a salvação. E este Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, liberou esta graça para nós, queridos. É a graça de Deus. A graça que está formada e revelada através do Filho dele. Deus manifestou do seu amor e da sua graça com nós, através do Senhor Jesus Cristo.
E esta salvação não pode vir de outra maneira, senão através da graça que foi liberada por este Deus. Por que os reformadores colocaram aqui esses pontos, e somente a graça? Porque se foi colocado de que se poderia salvar uma pessoa através de indulgências. O que eram indulgências? Era um pagamento para o perdão dos pecados. Olha lá, se você pagar uma moedinha, uma alma se salva lá no inferno. E era utilizado isso. Mas a salvação não vem por compra de nada. A salvação vem pela graça que é liberada através do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quarto, sola fide. Sola fide. É isso, irmão. Nós somos salvos pela graça, mas a palavra de Deus diz que é mediante a uma coisa, que é a fé. Sois salvos pela graça mediante a fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Fé naquele que foi revelado. Fé em Deus. A nossa fé. Fé é uma palavra pequena, significa fidelidade. Através da fidelidade que depositamos no Cristo que morreu na cruz, nós alcançamos a salvação. Nós alcançamos a redenção dos pecados. Nós alcançamos a remissão das nossas falhas e transgressões. Através da fé. Quantos aqui já depositaram a sua fé na graça que foi revelada no Senhor Jesus Cristo? Quantos já colocaram a sua esperança, o seu consolo, não em qualquer outra coisa, mas somente neste Deus e no seu Filho que morreu na cruz? Glórias a Deus. Somente a fé, queridos. Somente a fé. A fé, a esperança daquilo que nós não vemos. Nós não precisamos de nada para ver. Nós não precisamos sentir nada. Nós, queridos, como pentecostais, precisamos às vezes fazer uma autocrítica. De muitos acham que eu preciso sentir alguma coisa. Hoje eu não estou sentindo Jesus Cristo, hoje eu não estou sentindo Deus. A palavra diz que Jesus estaria conosco todos os dias. Então, se eu não estou sentindo, isso me afeta, ou Cristo mentiu, que eu acredito que não é verdade, ou isso não tem importância de sentir ou não. A nossa fé não está baseada naquilo que vemos, naquilo que sentimos, mas naquilo que foi revelado e na esperança daquilo que foi dito, que Deus estaria conosco e entregou o seu Filho por amor de nós. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E o quinto, vamos recapitular? Sola Escritura. Eita. Solus Christus. Sola Gratia. Sola Fide. E agora Soli Deo Glória. Eita, os irmãos estão bem demais gastando esse latim, hein? Glórias a Deus. E é isso, queridos. Soli Deo Glória. Somente a Deus a glória. Toda a glória deve ser levada até Deus. Não a nós, diz a palavra, não a nós, Senhor, mas somente a Ti. Somente a Tua palavra, somente a Tua obra é digno de toda a honra e adoração. Somente a este Deus, somente ao nosso Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E é por isso que João vai falar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória deve ser jogada a Deus, lançada diante de Deus, porque toda a glória já pertence a Ele. Tudo é Ele, queridos. Nós somos os recebedores, os presenteados, porque Deus quis manifestar a sua glória a nós. Isso é motivo também de glorificar a Deus.
não por merecimento, e nós sabemos a nossa história. Nós não merecíamos nada, mas pela graça de Deus, por meio da fé, Deus revelou a sua glória a nós. Deus revelou do seu amor e da sua bondade, e salvou homens, mulheres e famílias que estão aqui essa noite, para o louvor da sua glória. Então glorifique a este Deus, glória seja dada a Deus. A igreja já gastou o seu latim, amém? Os irmãos estão sola escritura, solos Cristo, sola graça, sola fide, sola deu glória. Os irmãos amanhã já vão chegar falando, olha, deixa eu te ensinar um negócio aqui, né? Que é isso, hein, irmãos? Aí eu pensava, estão falando em língua? Estou. Exato. A igreja foi fortalecida por estes pontos. A igreja luta por estes pontos. E por mais que nós, nesse púlpito, não ensinamos diretamente isso, você pode ver claramente que isso é ensinado. Que isso é lutado e guardado em estima por esta casa. O ensino da palavra, sola escritura. A honra somente a Cristo. Somente o Senhor Jesus. Solos Cristos. É ministrado sobre a graça de Deus e sobre a fé que deve ser lançada diante desse Deus. E a honra e a glória não é dada a nós, mas é toda direcionada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Mas nós temos que pensar sobre a igreja na guerra. E a guerra que estamos lutando, estamos travando. E uma coisa que nós devemos entender, queridos, é que a igreja deve entender, sendo redundante, os seus limites e as suas limitações. E por mais que pareça sinônimos essas palavras, né? Vai ser a mesma coisa, mas eu quero pensar no seguinte: limites, sendo até onde a igreja deve ir, se posicionar, lutar, e as limitações, a igreja entendendo que ela não é autossuficiente. Amém? Vamos a exemplos, limites. Abra aí em João, capítulo 3, versículo 26 a 30. No texto que lemos, queridos, no capítulo 1, o apóstolo João fala sobre João Batista. Eu quero meditar rapidamente sobre este homem, para entendermos sobre os limites, até onde a igreja deve ir, deve se posicionar, deve lutar. João 3, 26 ao 30 diz assim: respondeu-lhes João, foram ter com João e disseram-lhe: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Verso 30, a glória de Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glória ao Senhor. O ministério de João Batista, ele é tão ascendente, e a proporção que ele é ascendente, ele finaliza, não é? Ele é arrebatador com as suas palavras e o poder que é depositado por Deus para a ministração. Mas João entende o seu limite, até onde ele pode ir, porque João entende o propósito pelo qual ele foi escolhido. Ele entende a sua missão. E nós, como igreja de Deus, precisamos entender os nossos limites, até onde nós devemos nos posicionar. E nós devemos nos posicionar, queridos. Tá? Eu sei que muitos irmãos não gostam a respeito das coisas que são ditas no âmbito político. E talvez nós não precisamos brigar politicamente.
mas precisamos lutar por aquilo que Deus estabelece como sendo o princípio da sua palavra. Deus estabelece que a vida é preciosa, então a igreja luta pela vida. Deus estabelece que a família é preciosa, então a igreja luta pela família. Que os casamentos são preciosos, a igreja luta pelos casamentos. Mas a igreja, ela não pode ir além de uma missão que foi dada a ela. A igreja não vai além do que o Senhor lhe mandou. Porque Deus que estabelece os limites pelo qual nós vamos viver. É Deus que estabelece os limites pelos quais nós vivemos, queridos. E para entendermos isso, para cumprir a ordem que foi dada a nós, nós precisamos também pensar nas nossas limitações. Nós somos limitados. E eu quero trazer aqui a vida de 2 homens, rapidamente, entendermos sobre limitações. E um é bem conhecido, o pastor gosta muito, que é Billy Graham. Billy Graham, queridos, ele tinha um membro da sua equipe. Os irmãos estão entendendo sobre Billy Graham. Billy Graham foi um enorme evangelista, muito usado por Deus, de ministrar para milhões de pessoas. Mas Billy Graham tinha um membro de sua equipe designado para falar com ele após as suas pregações. Assim que ele descia o púlpito, do lugar onde ele estava pregando, o membro da sua equipe se aproximava perto dele e dizia as seguintes palavras: você não é nada, você não é ninguém, tudo é para Ele, você precisa de Deus. Para que o homem não se soberbesse, e para que o homem não venha a se autogloriar e ser autossuficiente na missão que Deus lhe deu, ele já pensou nisso e colocou um membro de sua equipe dizendo: você não é nada, você precisa de Deus. Toda a honra e toda a glória e tudo o que acontece aqui é para o louvor e a glória de Deus. Louvado seja Deus. Outro homem, queridos, que eu gostaria de falar é Charles Spurgeon. Um enorme pregador também. E se Billy Graham tinha alguém que falava com ele no descida, Spurgeon tinha um hábito quando ele estava subindo para pregar. A nossa igreja aqui tem 2 degraus, né, antes de subir ao altar, mas na igreja em que Spurgeon era pastor, tinha 15 degraus. E todo degrau ele repetia uma coisa: eu creio no Espírito Santo. E outro degrau: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E aí ele se colocava diante da igreja e ministrava para a igreja. O homem não é autossuficiente. Não há poder no homem se não for dado por Deus. Não há nada de frutífero se não for vindo de Deus, através do Espírito de Deus, para ministrar aos homens. Paulo fala isso. 1 Coríntios 2,4 diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Poder do Espírito, revelado. Não é o homem falando aqui. Aqui não há nada de sabedoria para nós se for vinda do homem, mas se é de Deus, a salvação, a restauração, a cura, a salvação que iria sendo dada à igreja. Glórias a Deus. Vamos lá. Outro ponto. A igreja reconhece e defende o verdadeiro Jesus. Volta lá para João 1. Olha só, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A igreja reconhece o verdadeiro Jesus. Jesus é a figura mais deturpada que existe. Pessoas têm pensamentos, tiram da sua mente sobre Jesus e digam: não, o Jesus que eu conheço, ele é dessa e dessa forma. Mas eu digo: o seu Jesus não é bíblico. O seu Jesus não aparece na Bíblia. E é isso que a igreja deve entender. Mas primeiro ela deve reconhecer o verdadeiro Jesus. E todas as religiões têm uma visão a respeito de Jesus.
Não é só o cristianismo e a Bíblia que fala sobre Jesus. Jesus é uma figura conhecidíssima. Algumas religiões, eu trouxe aqui, diz assim, para o judaísmo, queridos, os nossos irmãos judeus, mas o judaísmo crê que Jesus foi apenas um mestre. Não crê que Jesus foi Deus, ou que Jesus é Deus. Não crê. Para o islamismo, nós estamos aí bem visível, Jesus foi apenas um profeta, um outro qualquer. Mas não há divindade sobre Jesus. Para o budismo, Jesus foi um ser iluminado. Para o hinduísmo, alguém que trouxe bons ensinamentos. Mas Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é todo maravilhoso, nosso Deus. Quais são os percalços que não reconhecer a Jesus e deixar esse Jesus e a sua palavra de lado pode acontecer, queridos? E eu quero trazer um exemplo aqui sobre a Catedral de São Giles, fica lá na Escócia, tá? E dessa catedral, fica em Edimburgo, uma catedral belíssima, monumental, ela tem 900 anos, tá? E foi uma igreja que passou por altos e baixos. Ela deixou a palavra, mas o Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, trouxe pregadores para essa palavra e houve avivamentos, mas depois ela acabou por abandonar. Um dos pregadores foi o John Knox, e foi pastor dessa igreja. John Knox foi ministro dessa igreja e trouxe um grande avivamento. John Knox era um homem respeitadíssimo por toda a Inglaterra, a ponto de a rainha da Inglaterra, Maria I, conhecida pela alcunha de Maria Sanguinária, né? Você pode pensar como era essa mulher, essa rainha. Disse o seguinte: eu tenho mais medo de uma oração de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra juntos. Respeito. A igreja impõe respeito através do poder que é dado a ela. Talvez não sigam as nossas palavras, talvez não sigam os nossos ensinamentos, mas devem primeiro entender que aquele povo lá é diferente. Aquele povo lá é sal da terra e é luz do mundo. Não são igual a nós, eles são um povo diferente, sim. Louvado seja Deus. E essa igreja aqui, queridos, hoje, infelizmente, ela é tida apenas como um ponto turístico. Assim como a maioria das igrejas da Europa, que deixaram a palavra e o Deus da palavra de lado. E agora esta igreja é tida como um restaurante. Em restaurantes lá, em farmácias. E é uma tristeza, porque a igreja deixou de lado essa palavra. Mas para não cometermos, creio eu, que nós estamos indo ao ponto contrário dessas igrejas, para a glória de Deus. Devemos permanecer firmes, reconhecer e defender este Jesus. Quem é este Jesus? Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é a videira verdadeira. Ele é aquele homem que estava na fornalha com os 3 amigos. Ele é a representação da arca, porque quando fechou a arca, não houve mais salvação. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos, não há mais condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a fonte de água viva, Ele é a pedra na qual esta igreja está afirmada. Ele é o alfa, o ômega, a imagem visível do Deus invisível. Ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o meu, é o seu, é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, este é o nosso Deus. Este é o nosso Jesus. Não tenha medo de botar esta bandeira no seu peito. Eu pertenço a Jesus. E não é algo que eu digo só no domingo antes de ir para casa, mas é a maneira que eu vou viver a minha semana. Jesus é a minha bandeira. Jesus é o Deus da minha vida, o Deus da minha casa, o Deus da minha família. E eu vou viver de acordo com o ensino desse Jesus.
E os meus filhos serão a manifestação da graça de Deus e da palavra de Deus que está em mim, para glorificar este Deus também. Porque o mundo luta para deturpar as nossas crianças. Mas o meu trabalho como pai, a minha filha, é fazer que pelo menos aquela cabeçudinha seja para o louvor da glória de Deus. Seja a exaltação do louvor da graça de Deus. Ela possa, e isso será a maior honra. Por mais que eu queira que ela seja bem-sucedida na sua vida, mas que ela permaneça fiel à palavra de Deus. Para que ela não se afaste para nenhum dos caminhos, mas que ela permaneça firme na palavra do Senhor. E aí sim, meu trabalho vai estar sendo feito. E aí sim, a glória que Deus quer partir comigo vai ser dada. Mas, queridos, isso é bem difícil, estarmos na guerra, lutarmos, travarmos batalhas. Porque não é todo o tempo que a nossa fé está lá em cima, amém? Não é. Não é todo o tempo que as lutas vêm e que a gente diz, amém, isso aí eu vou passar. Não, é natural que nós passamos por momentos de dúvidas, de angústia, de medo. É ou não é verdade? De ansiedades, de tristezas, porque somos assim. Mas há uma promessa para nós. E para finalizar, eu peço que você leia comigo o versículo 14 de João 1. Há uma promessa aqui. João 1, versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não parece ser uma promessa à primeira vista, não é? Onde está a promessa aqui, irmão? Você está doido? Mas essa palavrinha aqui, ó, habitou. Grifa ela na sua Bíblia, diz assim, ó, habitou. Esta palavra no original é tabernáculos. No Antigo Testamento, nós sabemos o que é um tabernáculo. Foi colocado ali, no meio do povo. E representava a presença de Deus em meio do seu povo. Aqui João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele habita entre nós, no meio de nós, na sua igreja, no meio do seu povo. Ele habita não por fazer presença, por estar, mas habita para consolar, para edificar, para exortar o seu povo, a sua igreja, para fortalecer nos dias ruins, nos dias difíceis, para nos mostrar que nós devemos não olhar para as situações, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, para nos fortalecer naquilo que Ele deixou para nós, que é a sua palavra, para colocarmos toda a nossa esperança, todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, ansiedades, medos diante dEle, para que nós possamos ser fortalecidos por este Deus. Ele está conosco todos os dias, queridos. Não há. Quando nós estamos tristes e o mundo cai sobre nós, cai sobre as nossas vidas, e nós temos que dar uma resposta para isso. A nossa resposta está num Deus que nos livrou e que nos salvou, está nas mãos de Jesus Cristo. Este Deus, o Verbo que se fez carne e habita entre nós. Se Deus me salvou, se Deus me deu a salvação, como não me dará com Ele todas as coisas, diz Paulo em Romanos 8,32. Se Ele me salvou, se Ele me limpou, me purificou, se agora eu não sou nem nada em resquício daquilo que eu era anos atrás, longe de Deus, inimigo de Deus, não querendo as coisas de Deus, mas Ele nos trouxe, diz Oséias, com cordas de amor para Ele. Cordas de amor. E não que fez uma lavagem cerebral, mas nós desejamos estar com este Deus agora.
Agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas somos amigos deste Deus. Agora as coisas do mundo não nos crescem, não é bom aos nossos olhos, porque a sua palavra nos mostra que há coisas melhores para nós. Coisas nesta vida também. Belezas que possamos ter aos poucos aqui, mas que nós vamos viver uma eternidade graciosa com Ele lá. E que há de ser revelada para nós algo muito superior ao que nós passamos aqui. E que a nossa fé é fortalecida quando nós nos colocamos diante desse Deus. Que fomos a Ele nos momentos de dor, de luta. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que está aqui, queridos. E que nós oramos todas as vezes com fé para que Ele venha sobre nós. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. No nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Deixa eu falar.